Olá, eu sou o Kaique Belchior e esse é mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez a gente vai discutir sobre os 3 tipos de racismo: racismo individual, racismo institucional e o racismo estrutural. Eu tinha falado lá no meu vídeo anterior, que no caso foi o primeiro vídeo aqui do canal, sobre hierarquização de opressões. Eu tinha falado nele que ia fazer um vídeo falando só sobre racismo estrutural. Mas antes de passar para o racismo estrutural, eu acho que é importante a gente entender essas 3 visões do racismo, né? Para a gente ter uma visão mais completa de como o racismo estrutural se relaciona com esses outros tipos de racismo também. Lembrando que o conteúdo que eu vou trazer aqui nesse vídeo está embasado no livro Racismo Estrutural, do Silvio Almeida. O Silvio, que eu acredito que é um dos maiores intelectuais vivos hoje, para se discutir não somente racismo, mas também direito, economia. Se você não conhece o Silvio, procure um pouco mais sobre ele, tem bastante conteúdo aí na internet. Você pode encontrar o livro dele também disponibilizado na internet de formas não oficiais, mas se você também puder comprar o livro dele, compre. É um conteúdo realmente muito rico, assim, e eu acredito que é uma bibliografia básica para entender o racismo na nossa sociedade, historicamente e hoje também. E aí, lembrando que esses tipos de racismo que eu vou tratar aqui, da mesma forma como o Silvio ele trabalha no livro dele, ele não diz que são tipos de racismo, mas que são concepções do racismo. Porque, para além de formas como o racismo se manifesta na sociedade, essas concepções também dizem respeito a formas como a gente vai entender o racismo para, a partir daí, agir no seu combate. Então, entender todas essas 3 concepções do racismo e todas essas 3 formas com que o racismo se manifesta na nossa sociedade é importante para a gente elaborar ações mais efetivas de um combate mais concreto do racismo numa perspectiva total, numa perspectiva totalizante, que não esteja restrita somente a um tipo de racismo, mas que realmente a gente pense o racismo em sua totalidade, e esse combate ao racismo também tem que vir na sua totalidade. Então, primeiramente, o primeiro tipo de racismo que o Silvio Almeida traz no livro dele é a concepção individualista, ou o que eu chamo também de racismo individual. Esse tipo de racismo é característica principalmente desses vídeos que a gente vê circulando recorrentemente na internet de pessoas atacando outras pessoas negras, chamando, por exemplo, de macaco, dizendo que o cabelo de uma pessoa é cabelo ruim, ou dizendo que a pessoa negra tem inveja da pele branca de alguém. Esses são tipos de ataque racista que se caracterizam enquanto um racismo individual. E aí, pensando nesses exemplos que eu dei, a gente pode perceber que esse tipo de racismo ele é muito fácil da gente enxergar ele, né? Ele é muito escancarado, ele é muito direto. A gente consegue filmar ele numa câmera, compartilhar com as outras pessoas, porque é justamente isso, né? São outras pessoas proferindo esses ataques racistas para as outras pessoas. Então a gente consegue ver, a gente consegue gravar. Então ele é uma expressão muito nítida do racismo, e normalmente é o primeiro tipo de racismo que a gente enxerga na sociedade, né? Que é o primeiro tipo de racismo que é apresentado pra gente na nossa vida. É esse tipo de racismo individual. Justamente por isso, né? Porque ele tá escancarado, ele tá direto, ele tá mostrando ali uma pessoa sendo diretamente racista com outra. Mas é importante da gente entender que, apesar do nome racismo individual, concepção individualista, ele não diz somente sobre indivíduos, mas diz também sobre grupos. Então, por exemplo, quando lá nos Estados Unidos, né, existe a Ku Klux Klan, e, por exemplo, quando um grupo da Ku Klux Klan faz um ataque a um grupo de pessoas negras nos Estados Unidos, por exemplo, isso também é um racismo individual, porque da mesma forma é um tipo de racismo que você consegue enxergar diretamente, de forma nítida. Você consegue gravar, por exemplo, integrantes da Ku Klux Klan atacando outras pessoas negras, né? Então, nessas ações entre grupos, assim, também se encaixa o racismo individual. E a gente nem precisa ir tão longe pra gente pensar nessas ações de grupos racistas também. Porque, por exemplo,
quando um grupo de pessoas religiosas, normalmente evangélicas, atacam terreiros de candomblé, de umbanda, de religiões de matriz africana aqui no Brasil, isso também é uma forma de racismo individual, porque a gente consegue enxergar essas pessoas fazendo, a gente consegue ver depois o terreiro todo destruído e tal. Isso é uma forma de racismo individual porque a gente consegue perceber, né? E aí o que acontece se a gente tiver restrito essa concepção individualista do racismo? Assim? O Silvio Almeida vai colocar no livro dele que se a gente tiver limitado essa concepção individualista, a gente vai passar a entender o racismo enquanto um desvio moral e ético, né? É como se o normal das pessoas fosse viver de forma harmoniosa uns com os outros, e esses tipos de ataque racista seriam um desvio dessa norma, um desvio dessa regra. Então a gente teria que educar as pessoas para elas não serem racistas. Então, por exemplo, colocar uma lei de ensino da cultura afro-brasileira nas escolas, fazer eventos dentro das escolas de discussão sobre o racismo e tal. Dessa forma a gente conseguiria educar as pessoas para elas não serem racistas. E a gente também precisaria fazer com que as pessoas que são racistas fossem punidas por causa disso, né? Então a gente também tipificaria o racismo enquanto um crime, e aí isso evitaria, né, com que novas pessoas fossem racistas, afinal existe a ameaça da punição. E isso também daria o exemplo, né, de pessoas que foram racistas, que foram punidas e julgadas por terem feito esses ataques violentos. Pensando, né, se limitando somente a essa concepção, a gente passaria a acreditar que essas medidas são o suficiente, porque afinal a gente precisa educar as pessoas e a gente precisa punir as pessoas que são racistas, né? E aí a gente conseguiria trabalhar individualmente cada pessoa, né? E assim as ações de cada indivíduo mudaria a sociedade como um todo. Mas isso não se mostra tão eficaz, porque afinal aqui no Brasil a gente tem essa lei de ensino da cultura afro-brasileira nas escolas, a gente tem a tipificação do racismo enquanto crime, e mesmo assim as pessoas continuam sendo racistas. E por quê? A partir de um avanço das nossas análises, a gente vai entender também que o racismo ele opera dentro das instituições. O racismo ele não está restrito somente aos indivíduos, mas ele também age dentro das instituições. E aí a gente vai avançar para uma análise que é a concepção do racismo institucional. Mas o que são as instituições? As instituições elas são formas de cada governo, de cada estado, de controlar o comportamento das pessoas em determinado território. E esse controle do comportamento vai dar uma certa estabilidade social ali dentro daquele governo, daquele território, daquela sociedade. Então, quando a gente pensa, por exemplo, as escolas, as universidades, o sistema legislativo, o sistema judiciário, o sistema executivo, o sistema prisional, as igrejas, a própria família, são exemplos de instituições, porque cada uma dessas instituições existe uma determinada estrutura, existem regras, existem normas, e são essas normas que vão conferir essa estabilidade de cada povo, de cada governo, de cada estado. Então a gente percebe aí que essas instituições, elas lidam principalmente com o poder. E é por isso que o próprio Silvio Almeida ele coloca que essa concepção institucional ela é um avanço gigantesco para a gente pensar o racismo, porque vai colocar o poder enquanto um elemento essencial da expressão do racismo. Porque é muito perceptível que os grupos que ocupam os maiores cargos dentro dessas instituições têm maior poder para, a partir dessas instituições, agir a favor dos seus próprios interesses. E não interesses somente individuais, mas também interesses de grupo. E aí quem seria esse grupo, né? A gente percebe que hoje em dia a maior parte dos cargos de poder dentro das instituições são ocupados por pessoas brancas, principalmente homens cis brancos. E aí a gente percebe que existe uma certa hegemonia branca dentro dessas instituições justamente por causa dessa manutenção desse poder branco dentro das instituições. Então, por exemplo, é muito comum dentro de uma universidade a maioria dos reitores serem homens brancos, ou no nosso próprio sistema legislativo, na Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados,
a gente ter uma maioria de homens brancos também e a gente naturalizar todos esses homens brancos ocupando todos esses cargos, por mais que eles não sejam a maioria da população. É assim que age essa hegemonia branca, né? Naturaliza essas pessoas nesses espaços de poder e a partir daí colocam obstáculos para que as pessoas negras também ocupam esses espaços. E aí o que acontece quando somente essas pessoas brancas ocupam esses cargos de poder? O Silvio, ele vai colocar no livro dele uma citação do Charles Hamilton e do Kwame Ture, que foram militantes na época dos Panteras Negras, em que eles colocam exatamente essa diferença entre o racismo individual e o racismo institucional e quais as consequências do racismo institucional na vida de pessoas negras. Então, eles vão dizer assim: quando terroristas brancos bombardeiam uma igreja negra e matam 5 crianças negras, isso é um ato de racismo individual, amplamente deplorado pela maioria dos segmentos da sociedade. Mas quando nessa mesma cidade, 500 bebês negros morrem a cada ano por causa da falta de comida adequada, abrigos e instalações médicas e outros milhares são destruídos e mutilados física, emocional e intelectualmente por causa das condições de pobreza e discriminação na comunidade negra, isso é uma função do racismo institucional. Quando uma família negra se muda para uma casa em um bairro branco e é apedrejada, queimada ou expulsa, eles são vítimas de um ato manifesto de racismo individual que muitas pessoas condenarão, pelo menos em palavras. Mas é o racismo institucional que mantém os negros presos em favelas dilapidadas, sujeitas às expressões diárias de exploradores, comerciantes, agiotas e agentes imobiliários discriminatórios. Essa citação ela é muito importante por 2 motivos. Por nos fazer entender essas diferenças entre o racismo individual e institucional, que a gente vai entender que o racismo individual, ele, em certa medida, é condenado pela sociedade, né? Quando a gente tem esses ataques racistas aí filmados, divulgados, a maioria das pessoas se prontificam a irem contra, a colocarem, né, uma hashtag de Black Lives Matter, justamente porque esse racismo individual, ele é muito escancarado, muito nítido e as pessoas conseguem perceber ele de forma muito fácil. Mas o racismo institucional, ele é muito mais difícil de ser percebido, justamente porque ele não é tão escancarado assim. A gente precisa elaborar um pouco mais, a gente precisa entender um pouco mais sobre essas dinâmicas institucionais, ter uma análise mais apurada mesmo das coisas que a gente está vivendo ao nosso redor para entender como essas instituições negam os direitos de pessoas marginalizadas socialmente. E essas pessoas têm raça e endereço também. E aí a segunda coisa que eu destaco dessa citação é justamente os exemplos que eles dão das consequências do racismo institucional, que é justamente a negação de direitos a pessoas racialmente marginalizadas, que são consequências da hegemonia branca dentro dessas instituições. Então não é difícil da gente acreditar que, tendo uma maioria de pessoas brancas dentro dessas instituições de poder, elas vão garantir esses direitos, esses privilégios às pessoas brancas, vão continuar mantendo essa cadeia de privilégios às pessoas brancas e, consequentemente, vão negar direitos básicos às pessoas negras. Por exemplo, hoje a gente está vivendo a pandemia do coronavírus e o perfil das pessoas que mais morrem por causa de coronavírus são as pessoas negras no Brasil. E isso não é à toa. É justamente porque existe uma negação do acesso dessas pessoas negras a serviços de saúde básico, ao saneamento básico, ao acesso à água. Existe toda uma negação de direitos institucionalizado que nega o acesso dessas pessoas negras a esses serviços básicos. Então, isso também é uma expressão do racismo institucional. E aí, se a gente tiver a nossa visão limitada a essa concepção institucional do racismo, a gente vai passar a acreditar que colocando cotas nas instituições para as pessoas negras e promovendo debates sobre racismo dentro dessas instituições, a gente vai conseguir resolver o racismo dentro da nossa sociedade como um todo, né? Porque, afinal, o racismo ele seria só um problema de ocupação desses cargos de poder por pessoas negras dentro dessas instituições. Então, se a gente facilitasse o acesso e a ocupação desses cargos por pessoas negras, a gente conseguiria com que esses direitos básicos da população fossem garantidos para as pessoas negras também.
Só que no livro, o Silvio Almeida, ele avança nessa discussão diante de um ponto que ele é muito importante, assim. Porque não foram pessoas brancas malvadas que ocuparam os cargos de poder dessas instituições pensando, vou aniquilar todas as pessoas negras do planeta, né? Existe uma lógica que opera dentro dessas instituições que já existiam antes delas. Então, o Silvio Almeida, ele vai colocar que as instituições, elas só são racistas porque a sociedade é racista. E apesar dessa constatação ser óbvia, a gente expande a nossa visão sobre o racismo e começa a entender que, na verdade, o racismo ele está arraigado em todas as nossas relações e isso é o que estrutura a nossa sociedade como um todo. Quando a gente entende que o racismo ele é estrutural e ele é estruturante da nossa sociedade, então a gente está falando que todas as nossas relações sociais, políticas e econômicas tem o racismo enquanto uma regra, não enquanto uma exceção. Então vocês lembram que lá quando a gente pensava que o racismo era individual e que a gente tinha que agir dentro de cada indivíduo, educando cada indivíduo, a gente entendia o racismo enquanto uma exceção, né? Porque o normal seria a gente viver harmoniosamente. Na verdade, a gente precisa inverter essa ordem e colocar que, na verdade, o racismo ele é uma regra da nossa sociedade. A gente presencia todos esses ataques racistas, a gente presencia toda essa negação de direitos às pessoas negras porque é uma regra, porque todas as nossas relações estão baseadas nessa violência, nessa exploração e nessa opressão. E isso quer dizer que o racismo é estrutural. E a gente precisa trabalhar cotidianamente para mudar essa estrutura da nossa sociedade. E obviamente isso não vai ser feito de uma forma fácil. E isso aumenta a responsabilidade de cada um para essa mudança estrutural. Porque é muito comum da gente ver algumas pessoas colocando o racismo estrutural enquanto uma justificativa para serem racistas. Porque, por exemplo, lá na época do BBB, quando a Ivy, que fez todos aqueles comentários racistas dentro da casa e tal, quando ela saiu da casa, ela falou que aquilo era uma manifestação de racismo estrutural. E que tudo bem ela ter dito aquelas coisas, porque afinal o racismo está em todos nós e todos nós estamos aprendendo e tal. Realmente, todos nós estamos aprendendo, assim. Mas entender o racismo enquanto estrutural aumenta a responsabilidade de cada um em não reproduzir esses comentários e essas violências racistas. Porque, afinal, se a gente tem que mudar a estrutura da sociedade, todas as pessoas têm que estar participando para essa mudança estrutural. Porque, afinal de contas, ela não vai ser fácil. E aí, no meu próximo vídeo, eu vou tratar um pouco mais sobre esse aspecto econômico da nossa estrutura e como a gente tem que entender que não existe uma luta antirracista sem que ela esteja consequentemente relacionada a uma luta anticapitalista. E isso diz respeito a essa estrutura econômica que a gente vive e como a gente tem que pensar novas relações econômicas para que a gente realmente consiga acabar com o racismo. A discussão que eu queria colocar mais com esse vídeo é essa, assim, que a gente consiga ter uma visão mais total do racismo em todas as suas complexidades, em todas as suas formas de manifestação e que a gente consiga realmente agir de forma combativa em todas essas esferas, individualmente, institucionalmente, mas que elas não sejam isoladas de uma perspectiva de uma mudança estrutural da nossa sociedade. E aí eu vou trabalhar um pouco mais sobre essa mudança estrutural no meu próximo vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e de ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos. Curte esse vídeo e comentem também, quero saber o que vocês acham dessas concepções, se vocês concordam, se vocês discordam, o que vocês acham do livro do Silvio Almeida. Comentem aí no vídeo, eu quero realmente escutar um pouco mais de vocês também. E não deixe de compartilhar também esse vídeo com amigos, com familiares que vocês acreditam que precisam conhecer um pouco mais sobre essas concepções e entender realmente como o racismo ele funciona dentro da nossa sociedade. E não deixem de ler o livro do Silvio, é realmente uma bibliografia muito importante para a gente entender o racismo tanto historicamente quanto hoje, assim. Se você quiser me acompanhar mais nas redes sociais, eu sou Kaique Belchior, tanto no Instagram quanto no Twitter. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo e até lá!